mais um episódio do Carreira e Suas Vozes, transmitido pelo programa Madrugada Astral, pela Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Nós também reverberamos as entrevistas no YouTube e Spotify, @Cláudia Cardillo Oficial. Então, para você que perdeu às 5h30 da manhã, você pode assistir novamente no YouTube depois às 11 horas da manhã. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial aqui, porque eu já estive no programa dele e hoje ele como meu convidado aqui. Júnior, seja muito bem-vindo. Cláudia, que alegria estar aqui, viu? Que alegria. Eu vou dizer que quando você foi lá no meu programa foi um sucesso. Que entrevista gostosa. E já indico as pessoas que estão nos assistindo também ir lá no YouTube, lá na BMC News, e assistir sua entrevista que valeu demais. O conteúdo foi fantástico. Eu acho que vale a pena quem te assiste aqui, te ouve, ir lá também dar uma olhada. Que gostoso, né? Começar o programa com essa sinergia, com Sim. essa troca, né? Isso é maravilhoso. Eu adorei ser entrevistado por você, pela sua condução, pelo seu programa. Obrigado. E tenho certeza que as pessoas vão gostar também. Tenho né? certeza, você foi ótima. Que delícia. Antes da gente começar, eu quero fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores. A Tânia Vieira Joias, o Instagram dela é taniavieira.joias, a Casinha de Cílios, @casinhadecílios.paulista, e a Aqua Quantum Terapia com a garrafa de elevação vibracional, @Aqua Quantum Oficial. Muito bom. Então, vamos lá. Vou falar sobre o currículo do Júnior aqui, é maravilhoso. O Júnior Silva, ele é psicanalista, coach, hipnólogo, sócio cofundador da Mindflow e CEO do Instituto Júnior Silva. É reconhecido nacional e internacionalmente como um dos profissionais mais requisitados nas áreas de psicanálise e coaching no Brasil, com atendimento em vários países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Itália, Espanha, Dubai e Portugal. Que é isso, meu Deus? Ele tem um método próprio de transformação pessoal e profissional que já transformou aí a vida de milhares de empresários e foi premiado pelo Prêmio Excelência e Qualidade Brasil como melhor psicanalista, coach e hipnólogo por 2 anos consecutivos, é isso mesmo? Foi, 2 anos consecutivos. Uau, que delícia, que maravilha! Júnior, fala para mim, você atua como profissional multitarefas, né? Psicanalista, coaching, hipnólogo. Dessas 3 abordagens, qual delas te toca mais profundamente? E, na sua visão, o que ainda falta para os líderes e empresários para que eles possam realmente se conectar com a sua potência maior? Olha, uma coisa que perguntar qual filho você gosta mais. Mas eu vou dizer para você que assim, eu acho que o esqueleto, a coluna dorsal de tudo isso é a psicanálise, que eu sou apaixonado pela psicanálise, né? E a partir da psicanálise e outras formações que eu tive, eu fui formando o meu método próprio. Mas a coluna dorsal, podemos assim dizer, é a psicanálise, né? Então, quando você pergunta para mim dos profissionais, enfim, o que falta nos grandes profissionais hoje, eu acho que o Brasil está começando agora a entender que tudo começa aqui dentro. Isso é um fato. Hoje a gente pega outros países, por exemplo, Suécia, Suíça, Alemanha, ou até os Estados Unidos, já começaram a entender que, para que eu possa até fazer um processo de coaching, né, que se trata a questão de média, de olhar para o presente, para o futuro, eu preciso tratar as minhas emoções. E principalmente agora que a gente vive essa forma gritante, alarmante da saúde mental. Né? Um dado importante, antes da pandemia, nós tínhamos a cidade mais ansiosa do mundo, que era São Paulo. Depois vinha Nova York e depois vinha Tóquio. Pós-pandemia, nós tornamos o país mais ansioso do mundo. E isso já tem dados até pela ONU, né? Dados pela Organização Mundial da Saúde que já comprova isso. E as pessoas aí às vezes não entendem. Eles tratam hoje, por exemplo, ansiedade como se fosse algo normal. E não é. Não é. E não é. Um fato... A ansiedade, né? Eu até como especialista em desenvolvimento humano, eu vejo o quanto ela atrapalha Total. o profissional, né? Numa entrevista, no dia a dia, na entrega de trabalho. Sim. Né? Mas ela é a portinha de entrada para outros transtornos mentais. Exatamente. Né? Tudo começa, não que tudo começa ali, mas a maioria das coisas começa numa ansiedade não cuidada. Então a pessoa tem uma ansiedade que não vai cuidar, vai virar um TAC, é um transtorno de ansiedade generalizado. Depois ela pode abrir uma porta para o toque e assim vai. O que é TAC e o que é toque? Tá, transtorno de ansiedade generalizada.
Então, já é uma pessoa que ela já está numa ansiedade generalizada, 24 horas, a mente totalmente acelerada, né? A pessoa que tem TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, já é alguém que já tem uma mentalidade, uma mente acelerada, né? Mas ele tem pensamentos compulsivos por certas coisas. Então, por exemplo, será que eu fechei a porta? Será que eu fechei? Será que eu não fechei? Aí você vai falar, esse é o toque? Não, essa é a mania que às vezes que o toque ele traz para aliviar os sintomas O obsessivos. toque também está relacionado à pessoa que é extremamente organizada, que gosta de abrir os armários e ver tudo bonito. A minha irmã, eu tenho uma irmã de parte de pai, que ela tem um toque severo. Hoje ela está bem melhor. Inclusive, ela foi matéria até no Câmera Record, tal. Então, assim, para ela, para entrar no quarto dela, você tinha que usar roupa cirúrgica, você tinha que lavar a mão 3, 4 vezes. São rituais que a pessoa ela vai criando, né? E que se ela não cumprir aquele ritual, ela entra em sofrimento profundo. Mas qual é esse gancho que desperta esse sofrimento na pessoa? É o fato de não fazer? De não fazer. Então, assim, eu preciso fazer para garantir. Então, você pega alguém com limpeza. Se eu não limpar, eu vou ficar doente, eu vou pegar bactéria. Mas isso são as manias. Mas por detrás existem outros pensamentos que vão incomodando e que ela faz as manias meio que para que aliviar. Então, por exemplo, nossa, o meu chefe brigou comigo, vou ser mandado embora. Nossa, eu vou ser mandado embora, eu vou ser mandado embora. E aquele pensamento repetitivo e compulsivo fica batendo na cabeça. Para você entender uma coisa assim que é legal, vou te trazer um dado bacana quando você fala de empresários. Eu fiz um trabalho numa grande empresa recentemente e eles me deram algumas lojas da rede e falaram assim, ó, essas lojas não estão boas. Eu quero que você faça vá lá, faça um diagnóstico e faça um trabalho que a gente quer ver. Legal, fui lá. Em 30 dias, uma loja que faturava pouco, muito pouco, já fazia meses que não batiam meta, em 30 dias eu fiz essa loja bater 128% a sua meta. O gerente regional ganhou com o melhor gerente de lá. Uma overmeta, né? Total. Como é que essas lojas que não produziam, elas começaram a vender mais e produzir? Porque onde estava ligado? Na parte emocional. A única coisa que eu fiz foi trabalhar a parte emocional, tanto dos colaboradores, dos gerentes de loja e do gerente regional. E a autoestima, o desejo de vender e de bater metas também está muito relacionado a saber trabalhar com ansiedade, né? Sim. Porque a partir do momento que você organiza seu pensamento, você organiza sua carteira de clientes, seu follow-up, e aí você vai tendo uma rotina. Eu vejo que o ansioso, às vezes, ele esquece da rotina e ele atropela tudo Sim, isso, né? ele já não consegue organizar, mas acho que o problema também é de ele não conseguir desligar daquilo que faz antes de chegar no trabalho. Então a pessoa está com um problema em casa, ela está com um problema financeiro, ela tem vários problemas. E aquilo, quando ela chega no trabalho, aqueles pensamentos, aquela correria, vai atrapalhando. Aí ela realmente não consegue se organizar, ela não consegue fazer as coisas que devem ser feitas. Então, essa falta de organização mental atrapalha muito dentro da produtividade. E para você que está nos ouvindo agora, entender como você pode mudar essa situação, né? Quais são os gatilhos que você tem que Sim. trazer para dentro de você para poder vigiar, é extremamente importante, né? Nós falamos aqui no início que você tem um método próprio que Sim. vem transformando e impactando a vida de milhares de pessoas. Sim. E principalmente empresários, executivos e pessoas que estão à frente, à liderança. Sim. Quais são esses pilares que sustentam o método e por que gera resultados, como você falou, Sim. tão expressivos? Sim. Eu acho que a gente tem que ir na causa, né? Se a gente for trabalhar sintoma, não vai ter resultado. Eu comecei, esse ano, dia 13 de julho agora, completou 10 anos que eu tive que recomeçar minha vida do zero. Por quê? Do zero. Passei um problema, uma dificuldade na minha vida. E você pergunta assim, qual que é o gosto do lodo, do fundo do poço, eu sei qual que é. Eu tinha que começar do zero, não tinha dinheiro para comprar uma passagem de ônibus, eu não tinha condições. Eu tive que morar com os meus pais, eu tive que morar de favor com os meus pais, eu tive que recomeçar do zero. Pai e mãe são sempre pais e Sem acolhedores, dúvida. né? Não é morar de favor, Sem né? dúvida. Eu acho que quando a família é unida mesmo, ela olha para isso como uma situação que é um trampolim para Sim. alguma coisa, né? Então você tem que dar 10 passos para trás, às vezes, para dar 20 para frente. Mas não é, concorda, não é fácil você sair Exatamente, 20 pra anos você da casa voltar. dos seus pais e de repente você voltar para uma estrutura que você não faz mais parte no dia a dia. Eu vivi isso na pele. Você viveu também? Voltei para casa de mamãe. E aí eu fui missionário por 15 anos da Igreja Católica e quando eu saí de lá, eu tive que recomeçar minha vida. E
eu não sabia. Pra você ter uma ideia, eu fui na igreja, eu fui falar para Deus, como é que ele permitiu eu passar por tudo isso? Falei, cara, eu nunca te neguei nada. Como é que eu tô passando por isso, né? Sabe o que Deus me falou? Nada. Me deixou no vácuo. E quando a gente chega nesse ponto, né, de conversar com Deus, né, tão próximo desse jeito, é porque a Sim. gente realmente está de joelhos e precisa de ajuda. Né? Exato. E aí, quando eu estava saindo de lá, quase 3 horas lá, tinha uma Bíblia aberta e estava lá em São João, diz, vós tereis vida e vida em abundância. E eu tomei posse disso. Eu falei, eu vou ser bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. Por isso que o seu programa chama Bem-Sucedido. Exatamente. E eu tomei essa Sou decisão. bem-sucedido. É um mantra isso. Exato. E aí eu comecei a fazer esse trabalho na minha vida e aí minha carreira eu comecei do zero, né? Então assim, eu fazia projetos em academia para mim conseguir paciente na época, eu não tinha recurso para isso. E aí o que acontece? Aí uma pessoa vai te indicando, ela vai te indicando, vai te indicando, e aí eu fui chegando em grandes empresários, em grandes artistas. E quando eu trazia essa metodologia, não só de, por exemplo, quando eu chego e falei assim, eu quero trabalhar uma ansiedade, uma depressão, ok, a gente vai cuidar dessa depressão, mas eu vou te fazer uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da vida. E aí onde foi o segredo? As pessoas têm sede de ser bem-sucedidas em todas as áreas da vida. Porque hoje as pessoas acham que ser bem-sucedida é aquela que tem dinheiro, e não é. Se fosse assim, os bilionários que eu atendo hoje, sabe? Talvez você vou na casa de um paciente, ele tem 30, 40 milhões de reais, é algo assim surreal. Isso não quer dizer que ele é bem-sucedido em todas as áreas da vida. E o sucesso, ele é subjetivo. Exato. Né? Para cada pessoa, o sucesso, ele chega num patamar Sim. diferente, né? Sim. E eu até quero comentar com você que eu vi uma postagem sua no Instagram que você estava de chinelo havaiana. Foi. E aquilo me chamou tanta atenção, o quanto você foi desprendido para fazer essa postagem, porque a gente se obriga a se colocar dentro de um personagem corporativo, né? Para poder agradar a maior parte das pessoas. E ali você não estava agradando a ninguém, só a você. Então, e eu fui num restaurante chique, tá? Eu fui num restaurante famoso. E aí você fala, mas você foi lá para causar? Não. Você sabe que hoje, vamos entrar nas polêmicas? Hoje eu vejo muita gente no Responde olhando para aquela lente. Eu acho que assim, eu acho que a gente vê no Instagram hoje, a gente vê várias postagens bonitas, pessoas tirando foto com avião, tirando foto em Ferrari, em Lamborghini, a gente vê tudo isso daí. E a gente fala o seguinte, poxa, então quer dizer que a vida se resume, eu tenho um carro bom, a vida se resume, eu tenho uma casa boa. Não que isso não seja importante. Júlio, você mora numa... Eu não vou ser hipócrita, eu moro numa casa boa. Mas não é só isso. Não é só isso. Entende? Então, e esse foi o segredo do meu trabalho. Então, assim, as pessoas que me procuram... E por que o meu trabalho... Hoje eu estou na mídia, eu tenho um programa de televisão, mas quando eu fui para vários países, eu não tinha programa de televisão ainda. Foi uma indicação da assim, olha, eu mudei minha vida. Foi financeiro? Não, foi mais que isso. Hoje eu tenho... A pessoa ela continua com o seu negócio, mas eu estou bem com a minha esposa, eu tenho bons amigos, né? E por isso que eu lancei o livro, depois a gente pode comentar um pouco. E aí foi onde veio o sucesso do meu trabalho. E é onde a gente fazia as pessoas... Porque às vezes as pessoas não estavam procurando ganhar mais dinheiro. Ela está procurando restaurar o seu interior. E tinha gente que estava com o seu interior já muito mais organizado e queria ganhar dinheiro. Então hoje, dentro da mentoria que eu tenho chamada Sou Bem-Sucedido também, porque o projeto do programa nasceu na mentoria. E então hoje a gente vê pessoas lá aumentando 30%, 40% do seu faturamento, assim, de uma forma rápida, podemos assim dizer. Mas qual que é o segredo? Ela está bem. Se as pessoas não acreditam, eu dou o telefone de várias pessoas que passam e o segredo é esse. Então, eu acho que a vida ela é muito mais do que isso. Então, assim, eu e minha esposa, a gente fala que a gente é feliz no luxo e no lixo. Então, vamos comer A gente adora coxinha, tá? Que delícia. A gente adora comer Meu coxinha. marido também. Então, se a gente vai comer coxinha, a gente está feliz o mesmo tanto se eu for num fazano. Entende? Domingo, foi domingo? Foi domingo agora. Sabe qual foi o nosso almoço? Foi frango assado que você compra na padaria com pão. E frango de televisãozinha é uma delícia. É uma delícia. Eu sou vegetariana, mas eu já comi também em algum tempo da minha vida, né? E a gente precisa viver o simples para quando a gente está no luxo, né, e num lugar bem servido, também poder apreciar isso. Porque não é só exato. Disso que a gente vive, o brasileiro, né? ele acha que a arrogância, que o rico é o problema. Porque o rico... Gente, o problema não é esse. Eu conheço pessoas bilionárias, tenho um amigo, ele foi até padrinho do meu casamento, ele é um senhor de idade já, ele tem quase 72 anos,
E ele é muito rico. Mas ele é muito É humilde. aquele rico que dói, né? Não, eu não falo que ele mora em casa. Eu falo que ele mora numa mansão. E ele tem uma humildade que é absurda. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, e nada contra o Fusca, porque minha família é fusqueira, então a gente adora ter Fusca. A minha também. É Meus fusqueira? primos todos são E fusqueiros. eu conheço gente, por exemplo, que tem uma moto, que tem um Fusca, não importa o carro, e é mais arrogante de qualquer outra pessoa. Que pode ter sabe, não tem condições de ter bancar um celular caro, mas eu prefiro deixar de ter outras coisas e ter um celular caro por causa de arrogância. A arrogância não está naquilo que eu tenho. A arrogância está naquilo que eu sou. E isso independe do dinheiro que eu tenho. Porque pode ser em qualquer... para qualquer tipo de pessoa, né? Em qualquer Exato. nível social, né? Exato. A gente percebe que quando a pessoa passa por um momento como você passou, né? A estrutura da vida, ela é desfeita e você se desconstrói internamente também para ser um novo ser, né? Sim. E eu acredito que hoje, você olhando para trás, né? Você tenha percebido como você tomou outros caminhos na sua vida a Exato. partir dessa decisão de voltar para casa dos seus pais, Exato. né? Cláudia, eu nunca abri mão de almoçar com a minha esposa e com as minhas filhas todos os dias. Quando eu falo todos Uau. os dias, não quer dizer que tem dia que não acontece, às vezes a agenda não permite, mas 70% do meu tempo, os meus almoços durante a semana é com a minha família. E já aconteceu, por exemplo, falar, olha, eu queria marcar uma consulta 1 hora da tarde. Pô, eu não posso. Não, eu pago o dobro. A gente ouve essas propostas assim, onde as pessoas querem nos dominar pelo dinheiro. Né? Eu pago o dobro, mas eu quero. Não vou. Naquele momento, aquele horário é o horário da minha família. 9h30 da noite, se você me ligar 9h30 da noite, só você falar, Júnior, é grave, eu vou te atender. Porque 9h30 da noite eu sou da Milena e a Milena é momento da minha família. E a gente Entende? precisa fazer isso. Eu desligo muitas vezes o telefone, o WhatsApp no final Sim. de semana. À noite, claro, às vezes a gente acaba atendendo alguém que é urgente, que está em Acontece, é viagem, normal. que precisa de um Sim. material. Isso acontece, mas final de semana eu me programo para estar com meu marido, com a Sim. minha família, Sim. porque a gente precisa dessa rede de apoio que a gente constrói Exato. em torno da gente, porque são eles que nos acolhem quando a gente precisa. Exato. Né? Eu não consigo entender alguém, assim, isso está dentro do meu método. Eu não consigo entender alguém, por exemplo, que troca o teu filho ou a tua esposa por coisas que passam. Porque é mais fácil a gente olhar para o outro Exato. do que para dentro da gente, né? E você fala muito bem isso, né? Dentro desse seu método, tem alguma rotina pessoal, alguma técnica que te mantém centrado o tempo Tem. todo? É algo que todo mundo odeia. Agenda. Uau! Agenda! Nós falamos sobre agenda nos bastidores hoje, porque eu tenho várias agendas, agenda Sim. online, agenda no WhatsApp, agenda escrita em papel. E a gente é uma maneira de, a partir do momento que eu escrevo, tanto no computador, quanto no tablet, quanto manualmente, de me organizar. Sim. De falar para mim, eu preciso cumprir a minha agenda. Eu respeito o outro. A partir do momento que eu respeito o outro, eu também me respeito, né? Sim. E existe uma troca, o meu trabalho cresce e a gente Sim. vai tendo prosperidade. Porque a energia que vibra é uma frequência sempre Concordo. de plenitude, né? Tanto eu com você, quanto você comigo. É uma troca, né? Exato. Quando a gente fala de agenda, as pessoas não gostam, principalmente o ansioso, né? Ele odeia agenda. Então, assim, mas a agenda ela é muito importante. É algo que eu não abro mão. E não é só ter agenda. É a gente saber montar uma agenda do que é primário, de importância, secundário e terciário. Eu falo que quando você vai no hospital, você não passa numa triagem. Então, eles decidem o que é mais urgente, o que é urgente, o que não é urgente, o que é eletivo, o que não é. E é a partir dessa avaliação que você monta ali a estrutura do hospital. Júnior, você tocou num ponto aí que é muito importante, porque tem gente que não sabe distinguir entre o que é urgente e importante. E Sim. qual é a diferença entre essas duas situações para que a pessoa possa colocar na agenda? Eu acho que urgente é aquela coisa que é o seguinte, se eu não fizer vai me trazer prejuízo, tá? O importante é eu preciso fazer, né? Se eu não tiver nada urgente, é a próxima etapa que eu faço. Então, quando eu monto a minha agenda, eu vejo isso aqui é importante, é urgente? Não. Então, eu vou fazer isso amanhã. Mas amanhã aquilo se torna importante.
Se eu deixar para depois é urgente. Então eu não vou deixar tudo se tornar urgente na minha vida. E eu acredito que essa seja uma das grandes causas que as pessoas elas se atolam, né, dentro Exato. das suas mesas de trabalho, né? Porque elas Exato. não sabem definir a agenda e muitas vezes não sabem falar não para o outro também, né? Exatamente. Então, assim, a minha agenda ela é feita desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, hoje é dia, por exemplo, de ir para academia. Eu vou todo dia para academia, mas esse horário é de academia. Então, é o meu horário de academia. Eu não vou pegar no meu celular e ficar batendo papo no WhatsApp. É o meu horário de academia. Então, se eu tenho que responder grupos, grupo é uma desgraça hoje, né? Você tem um monte de grupo que não serve para nada. Então, a primeira coisa que eu faço, cada 2 meses eu dou uma limpa de grupo que eu tô. Isso aqui não é importante, isso aqui é firula, tchau, tchau. Para otimizar, porque não tem nada mais importante na vida que o tempo. O tempo, se você não aproveita, ele se torna seu inimigo. O tempo E não essas volta. coisas se tornam distrações que vão tirando o foco, né, da Exatamente. pessoa durante todo o dia, né? Uhum. A gente está caminhando para o final Já! da entrevista. Que pena, é uma entrevista deliciosa, um bate-papo fantástico. Legal. Eu quero falar um pouquinho do seu livro. Muito Como bom. surgiu o seu livro? Gente, olha só, esse aqui é o livro, posso mostrar aqui pro Claro, pessoal. por favor. Esse livro aqui é uma joia para mim, porque muita gente perguntava para mim assim, poxa, mas como é que você faz? O que você acredita? Quem faz as mentorias comigo sabe. E quando eu escrevi esse livro não tem nada de teórico, é prático. Então, assim, tudo que está escrito aqui são coisas que eu realmente pratico e faço. Então, eu escrevi o livro, né, O que você precisa saber para ter sucesso em todas as áreas da vida. É um livro que eu lancei ano passado e um sucesso, graças a Deus. E é onde eu escrevo, se a pessoa quer ter sucesso, o que realmente ela tem que fazer e botar em prática. Olha aqui o livro do Júnior Silva. Onde é que está disponível? Está na aqui? Amazon, só procurar, digitar esse nome, o que você precisa saber para ter sucesso em todas as áreas da sua vida, que você acha lá, um sucesso. E você e o sucesso estão muito conectados, né? É. Que gostoso. É. Eu já recebi o meu, ele precisa autografar o meu Vou livro fazer isso também. Que gostoso, muito obrigada, adorei. E a palavra sucesso, desculpa, eu acho que é importante, foi proposital. Porque, lembra que eu te falei, o sucesso está muito linkado ao dinheiro. E eu tenho essa missão de dizer que o sucesso não é só isso. Então, se você ler o livro, você vai perceber que eu desmistifico. Até no começo eu falo, se você acha que o sucesso é dinheiro, você está errado, aí a gente prova que não é só isso. E a gente vive essa novela da Globo agora, que ela traz essa questão, né? O que é que você faria por dinheiro? Até onde vai, né, o seu caráter, né? Ela levanta essas questões que podem ser uma grande reflexão na nossa sociedade, porque o sucesso, por ser muito desejado, e ele não é uma coisa palpável, para cada um ele precisa ser metrificado. Como é que a pessoa pode saber o que é sucesso para ela e o que vai satisfazê-la? Então, boa pergunta. Eu acho que o sucesso está muito ligado ao que te importa. O que te importa? Você sabe o que te importa? O que te importa. E também é aquilo, hoje as pessoas acham que ter coisas materiais te empodera. E não é. Você sabe que eu converso com muita gente da alta, assim, que tem... Da alta sociedade, da alta sociedade, das altas empresas. Exatamente, que assim, que são donos do PIB do Brasil, podemos assim dizer, né? Todas, não foi uma todas. Quando elas chegam no ponto que o dinheiro sobra, eles falam para mim assim, me falta tudo. Então, quando fala falta tudo, porque todo mundo acha que quando eu tiver um carro, eu tiver... Tá, mas e o restante que está em volta? Sabe? Que é o ter bons amigos. Você sabe que isso tem um preço, a fama tem um preço. A fama tem um preço e as mídias sociais, elas trouxeram muito isso. Porque enquanto a gente não tinha mídia social, a gente não vigiava, né, a vida dos outros, a gente não olhava, não que a gente vigie, mas isso passa a ser uma situação que a gente perde o controle. Porque muitas vezes eu encontro as pessoas e falo, nossa, eu te vi em tal lugar. Eu falei, mesmo? Por que você não veio falar comigo? Ah, porque eu te vi pelo Instagram, né? Eu te vi pelas mídias sociais. Sim. Então, a gente perde o contato com as pessoas porque elas acham que elas sabem onde a gente está, mas ao mesmo tempo que elas estão tão perto, elas estão muito longe. Sim. Né? É que na mídia a gente mostra só coisa boa, né? É. Então, a gente começa a achar que a importância da vida é aquilo que estão mostrando. E quando a gente... Aí isso que está o problema.
Se a gente acredita nisso, a gente criou um problema para a nossa vida. Exatamente. É uma pena a gente parar a entrevista agora. Tô adorando esse nosso assunto. Que legal. A gente vai marcar uma outra vez para você voltar aqui, Com muito carinho. Poder conversar com a gente. Deixa suas mídias sociais e seu site para as pessoas te encontrarem. Legal. No Instagram, Júnior Silva Oficial _. Qualquer rede, você procurou Júnior Silva Oficial _. Eu tô lá, vai ser uma alegria a gente compartilhar algumas histórias juntos. Que gostoso, muito obrigada. Legal. E para você que já me conhece, me segue e quer ouvir mais conteúdos como esse, vai lá no Instagram e no YouTube, @CláudiaCardillo_oficial. Até o próximo episódio. Um abraço, pessoal. Você acabou de ouvir um programa da